Primeiro, dar os parabéns ao professor Guilherme, dizer que eu vou precisar desse material dele, porque o meu mestrado versa sobre uma parte sobre essa divisão aí, ou seja, a criação dos cursos de bacharelado, se não me engano, em 87, não foi, professor? Exatamente. Resolução Pronto, 3 de 1987. pronto, eu vou precisar desse material aí, se antes, durante e esse depois. Acho muito rico a gente entender essa história. Os profissionais de educação física, boa parte deles não entendem e colocam a culpa em quem? No CREF, né? Porque o CREF é a culpa de tudo, né? Mas na verdade não é. Então a divisão na criação dos cursos de bacharelado foi uma decisão mercadológica. Se Perfeito. percebeu a necessidade de se estudar a parte, vamos dizer assim, mais ligada à saúde fora da escola, e aí se criou o bacharel. No meu ponto de vista, são dois cursos bastante distintos, certo? São dois cursos que são dois mundos gigantes, enormes. O bacharelado, poxa, a gente entrou agora no ambiente hospitalar. Tem academia, tem diversos tipos de treinamento que nós estamos observando. Tem um treinamento funcional, tem um treinamento esportivo, tem academia, tem a corrida. Poxa, é um mundo. A gente tem que entender de muitas disciplinas ligadas à ciência ali, no primeiro semestre da anatomia, histologia, biologia, fisiologia. E na licenciatura também é outro mundo muito grande. Eu acho que foi uma decisão acertada, sabe? E penso que a gente deveria até ter mais anos para estudar, como algumas outras profissões. E eu posso citar aqui a medicina, que você faz 6 anos e tem 2 anos de residência. A educação física deveria acompanhar algo do tipo, com mais tempo de estudo e a gente sair mais especialista em algum determinado segmento. Mas a minha pergunta ao professor Guilherme é o seguinte: acreditando que as graduações, as formações não preparam para o mercado de trabalho, no meu ponto de vista, o que fazer? Colocar disciplinas dentro dessa graduação que possam falar sobre empreender, gestão, marketing, vendas, que é um calcanhar de Aquiles do profissional de educação física, ou esperar as pessoas terminarem a graduação, saírem dessa graduação verdes, imaturas, despreparadas, e acreditar que elas vão fazer uma especialização para, vamos dizer assim, continuar ou complementar aquilo que não foi aprendido na graduação. A minha pergunta é essa. Certo. Bom, é fundamental entender que a preparação profissional ela vai se dar a partir da formação que o indivíduo tem. Então, se você tem um currículo que dentro de uma instituição de ensino, com profissionais que estão ali dentro, que conseguem ter uma visão, uma perspectiva de futuro, você vai conseguir formar esse profissional com mais competência e com mais habilidade para ele servir esse mercado de trabalho. Mas aqui a gente tem que tomar um cuidado. Se a gente forma um profissional visando apenas, prestem bem atenção e não me interpretem mal, apenas o mercado de trabalho, eu estou formando um profissional limitado. Eu estou formando um profissional com data de validade. E uma formação profissional, ela não pode pensar em formar para o mercado de trabalho. Ele tem que pensar numa visão maior de uma atuação na sociedade. E aí é que está o grande X da questão. Por que a gente estuda filosofia? Por que a gente estuda sociologia? Por que a gente estuda história? É justamente para isso. Para que o profissional consiga refletir, para que o profissional consiga filosofar, porque o pessoal acha que o professor de educação física é um ser inerte na sociedade. É um ser que vive com um apito no pescoço. E não pode ser dessa forma. O profissional de educação física ele tem que fazer uma análise crítica da sociedade e promover as melhores condições para favorecimento da saúde dessa sociedade. Quantos profissionais de educação física pode-se dizer que estudaram epidemiologia?
É só você olhar os dados epidemiológicos de doenças adquiridas e você vai observar um nicho de mercado de trabalho. Afinal de contas, a obesidade está classificada como doença e é uma das que mais acomete a população no mundo. E como é que o profissional de educação física tem a audácia de dizer que não tem atuação, não tem área de atuação no mercado de trabalho? Para mim, isso soa como uma carência de filosofia, uma carência de ele conseguir observar além, infelizmente, além do que ele recebeu na formação dele, uma formação limitada. Então, muito bom, ainda bem que nós temos profissionais que conseguem vislumbrar o futuro e que conseguem dar perspectiva para esse profissional. Até o professor René falou, né, esperar esse profissional chegar no mercado de trabalho sem experiência, eu não diria sem experiência, mas eu diria com carências para atender aquela demanda. Porque competência, conhecimento, ele tem. Agora, aplicar esse conhecimento e até mesmo uma questão de percepção individual, de trabalhar naquilo que ele gosta. Porque quantas pessoas que a gente vê que são infelizes no trabalho? E isso passa pela nossa discussão aqui. Tem gente que acaba assumindo uma aula de natação, uma aula de hidroginástica sem gostar. E está fazendo aquilo da melhor forma possível porque precisa do dinheiro que lhe é proveniente do trabalho, honesto. Mas aqui a gente está num aspecto até de felicidade, de satisfação profissional. E talvez dar um passo para trás e planejar, replanejar, reprojetar a carreira profissional. Eu vou dar um exemplo aqui, até um exemplo que a gente estava discutindo anteriormente, e que os meus alunos da graduação, eles têm esse exemplo que eu dou para eles. E é um exemplo. É um exemplo. Se você colocar a cabeça no travesseiro hoje à noite, depois dessa reflexão que a gente vai fazer agora, você talvez amanhã comece a remontar a tua carreira profissional para dentro de 3, 5, 10 anos ser um expoente, ser uma referência dentro de uma área de educação física. E vou dar aqui esse exemplo, diante de inúmeros outros que a gente pode dar. Aqui em Curitiba, a gente tem um hospital que é referência no tratamento do câncer. E semanalmente, mulheres são submetidas a uma cirurgia chamada mastectomia. Então, são mulheres que foram acometidas pelo câncer de mama e que, pela condição do tratamento ou condição da doença que se encontra, elas precisam fazer a retirada da mama. Esse processo é um processo invasivo, obviamente, é um processo cirúrgico. Num primeiro momento, pode ser feita a retirada da mama, para num segundo momento ser feita a colocação da prótese de silicone, até mesmo para ela retomar a identidade feminina dela perante ela e perante a sociedade, obviamente. A pergunta que eu quero lançar aqui é a seguinte: quantos profissionais vocês conhecem que atuam na reinserção dessas mulheres mastectomizadas após o processo fisioterápico da cirurgia de mastectomia? A pergunta está lançada. E eu gostaria de, até se o Leonardo receber interações aí pelo chat, que por favor me indicasse. E aí eu vou dizer uma outra situação. Essa carteira, porque você vai trabalhar por um período com essa cliente, com essa pessoa. Essa carteira ela é renovada a cada mês. A cada 30 dias, você tem a renovação dessa carteira. A outra pergunta que eu vou lançar aqui: alguém viu esse componente dentro da graduação? Talvez mastectomia não. Mas você viu periodização de treinamento, você viu cinesiologia, você viu biomecânica, você viu anatomia. Você tem que unir esses conhecimentos para trabalhar com esse indivíduo. Precisa fazer o que mais? Você precisa fazer um trabalho interdisciplinar com o médico, que vai fazer a cirurgia, vai trabalhar com o pós-cirúrgico,
que vai fazer a prescrição da fisioterapia por número X de sessões, vai ter que trabalhar com a fisioterapeuta, ou com o fisioterapeuta, que vai fazer o processo de retomada dos movimentos, que vai fazer a funcionalidade do corpo dessa pessoa retomar, porque ela vai ficar muito tempo com os braços abaixados, ela vai perder mobilidade de ombro. Só que depois, na sequência, essa pessoa precisa fazer atividade física indicada pelo médico. E aí a pergunta: quem que está olhando para esse nicho de mercado? Isso é um exemplo. Um exemplo. Eu poderia dar aqui inúmeros exemplos. Aí tiveram alguns profissionais que já começaram a observar o mercado de terceira idade. Observando esse mercado de terceira idade, que era pouco explorado pela educação física há 10, 15 anos atrás. Eu diria que isso veio a surgir com uma emergência não no sentido de urgência, mas no sentido de crescimento nos últimos 5, 10 anos. E qual instituição de ensino que estava com as disciplinas de gerontologia dentro da sua matriz? Tem muitos profissionais hoje que estão no mercado de trabalho que não tiveram a disciplina de gerontologia. Por quê? Porque não era um cenário que o profissional de educação física se apropriava. Com todo o perdão e com todo o respeito, e sem ser falso moralista, nem agir com hipocrisia, mas há 20 anos atrás, os idosos tinham que ficar em casa aguardando a morte chegar na sua porta. Eles não podiam se locomover porque podiam sofrer um acidente. E hoje a literatura fala exatamente o contrário. Movimente-se para você ter uma vida mais austera, movimente-se para você ter uma vida mais longa. Inclusive na terceira idade. Partiu do médico ainda, né? E partiu do médico. Perfeitamente. Santarém. Mas o médico não trabalha com isso. O médico faz o quê? O médico faz o acompanhamento. Ele não prescreve atividade física para o idoso. Quem prescreve atividade física é o profissional de educação física. Aí o médico indicava, e o que acontecia? Não tinha profissional para trabalhar. Novamente, observamos o mercado de trabalho moldando o profissional de educação física. Aí viram o nicho de uma ponta, começaram a atacar a outra. Agora as crianças, obesidade, desenvolvimento motor, e agora tem várias pessoas trabalhando com crianças também. Outro nicho que para o bacharel não era um nicho que era procurado, porque a perspectiva de trabalhar a educação física com criança era escolar, é a licenciatura que trabalha. Mas a gente começou a observar que essas crianças tinham comorbidades, tinham problemas motores, eram crianças portadoras de algum tipo de necessidade especial, seja ela física, seja ela cognitiva. São crianças que possuem uma baixa atividade física, uma inatividade física, e que precisavam se movimentar, com isso estavam desenvolvendo algum tipo de doença. E, novamente, cadê os profissionais de educação física? Então, por isso, agora justifica-se aquela fala minha no início. Quando um profissional de educação física fala que não tem área de atuação, eu sinto que eu preciso ajudar esse profissional a refletir. Porque ele não está conseguindo observar a miscelânea que tem de possibilidades dentro do mercado de trabalho. Agora, se você quiser ficar dentro do teu nicho, se você quiser ficar dentro do teu casulo e fazer o beabá, aí você vai ter mais 80 pessoas, 80 profissionais para você disputar esse mesmo nicho de mercado. Então é engraçado que nos primeiros dias de aula da graduação, eu pergunto para os meus alunos, eu sou professor universitário e trabalho desde os primeiros períodos até o último, então eu consigo perceber bem a evolução deles ao longo do período que eles passam de formação. E aí eu pergunto nas primeiras semanas ali, então eles estão chegando totalmente crus, né? Eles não têm perspectiva ainda. Eles sabem que eles querem trabalhar com algum segmento da educação física, com algum segmento esportivo, que eles têm um objetivo, é óbvio, se eles procuram a formação é porque eles têm um objetivo para tal. Mas aí eu pergunto, e assim, é muito, muito clara a intenção deles quererem ser personal trainers. Mas a perspectiva de personal trainers que eles têm é uma perspectiva de professor de academia. É uma perspectiva que particularmente, no meu ponto de vista, é uma perspectiva limitada.
E que agora, na pandemia, ela ficou clara que é limitada. Porque fechou a academia, você acabou desempregando, vamos dizer assim, 70%, 80% das pessoas que estavam nesse mercado. E aqueles que não conseguiram mudar radicalmente a forma de pensar, aqueles que não passaram por aquele processo de filosofar, de refletir sobre as condições, muitos deles acabaram baixando o registro porque não tinha área de atuação. E eu fiquei me perguntando, mas será? Mas será que ele quis mudar? Ou será que ele quis brigar com a condição atual e a condição dele se esvaziou? Ele não teve mais... Porque, lógico, as academias estavam fechadas. Se o personal só trabalha em academia e ele tem esse viés, e não estou dizendo que é errado, não é isso que eu estou dizendo. Mas chegou um momento ali que ele ficou numa encruzilhada e ele perdeu a possibilidade de atravessar aquela fronteira. E ele ficou para o lado de cá. O Mar Vermelho fechou. A oportunidade veio e o Mar Vermelho fechou. Era uma oportunidade que talvez daqui 5 anos isso fosse acontecer e numa velocidade muito menor com que tivesse um tempo de acomodação no mercado. Mas veio a pandemia e o negócio virou da noite para o dia. Então tem profissionais de educação física que eu conheço que estão nadando em braçada por causa da pandemia. Eles se reinventaram. E novamente, o mercado moldando o profissional de educação física. Novamente. Então a gente ia chegar nessa discussão da pandemia. Então, professor René, se você tem uma formação que olha para o futuro e que mostra possibilidades, eu não estou dizendo em gerar a prática profissional dele para ele já sair atuando, mas que você dê possibilidades para ele, esse profissional ele consegue identificar áreas de atuação no mercado de trabalho. E aí, ato contínuo do processo formativo básico, que como o professor René bem comentou na medicina, a medicina para mim também é um exemplo, uma boa prática a ser seguida, você tem que dar uma formação básica para todos eles. Então vamos dizer assim, uma formação em educação física, assim como você tem uma formação em medicina, que é o clínico geral, ele vai fazer várias atuações, mas com um nível de especialização pequeno. Então você forma ele, vamos usar um termo bem, numa tábua rasa, você não vai dar profundidade para ele vai ficar na superfície mesmo. E aí depois de 4 anos de estudo, dos estágios, da formação profissional, do contato com profissionais, do contato com o mercado, da experimentação dele dentro desse mercado de trabalho, aí você concorda que ele vai ter uma maturação muito maior para daí selecionar a pequena área, vamos dizer assim, a grande área de educação física, a pequena área que ele vai buscar a especialização. E aí, realmente, novamente, trazendo a medicina para o escopo formativo do profissional, ele selecionar uma área de especialidade. Automaticamente, ele vai ter uma área específica de atuação. E talvez até, quem sabe, porque não, vamos pensar aqui, que cada profissional só vai atuar dentro daquela especialidade, tendo associações constituídas de cada uma dessas especialidades da área da educação física, e quem sabe aí tendo o respeito e a formação que o profissional de educação física merece, tanto das autoridades, como da própria sociedade. Acho que seria esse o meu ponto de vista, professor René e professor Leonardo. Gostaria de que vocês complementassem, eu até tensionassem alguma informação, alguma ideia que eu tenha colocado aqui. Mas, para mim, é muito claro, o que molda o profissional de educação física são as possibilidades mercadológicas. A graduação, ele vai dar a base, ele vai dar o subsídio para mostrar para esse profissional a atuação que ele possa ter lá no futuro.